Olá a todos, amigos do canal Demis Viana 2, aqui o canal Reserva. Muito grato pela presença de todos. Espero que o áudio esteja adequado. Deixa eu até levantar um pouquinho aqui para ficar melhor o áudio. Muito boa noite, Mona Lisa Germano, a Rosângela Alves, a Izzy Alves, André Pinho, a Marlanda Aragão, muito boa noite. Boa noite, aqui é a Maria Ferreira de Campinas, São Paulo, aqui pertinho da minha cidade, que eu sou de Sorocaba. O Valmir Moreira, a Elis Fonseca, muito boa noite. Marta Violeta, muitos amigos já chegando. Muito boa noite a todos. Estamos muito felizes aqui nessa noite de sexta-feira. E eu vou fazer algumas notificações também do canal, das atividades, que nós estamos planejando. Amanhã vai ter, para quem não sabe, vamos realizar uma live juntamente com o Luciano, amanhã, sábado à noite, às 7h30, no canal Luciano 2, César 2. Vou beber um pouquinho de água aqui e a gente já vai dar continuidade. Na última live a gente falou sobre o Ubuntu, e a cooperação, como vai ser estabelecida os novos parâmetros da sociedade na quinta dimensão. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o encerramento do sistema, porque estamos vivendo os últimos segundos de um sistema trevoso, de um sistema nefasto, que está vivendo os seus últimos momentos. E o processo não é fácil, mesmo porque estamos há milênios, não é séculos, milênios sobre o domínio da escuridão. Então, eles não vão deixar o osso tão fácil assim. Por isso, nós temos que ser mais fortes. Devemos lembrar que a configuração, a vibração do universo, do Sol, do nosso Sol, que é canalizado pelo Sol central, está ao nosso favor. Então, vamos aproveitar este momento. Então, nada pode impedir a nossa ascensão, a não ser nós mesmos. Só se você desistir. Aí o mundo vai deixar de existir também, mas não tem como a cabala, a escura, vencer. Eles já estão derrotados. A questão é como eles vão ser derrotados e quando eles vão ser derrotados. Porque a configuração do planeta, ela foi alterada. A configuração original do nosso mundo, ela é 4D. 4D. Essa é a configuração original da natureza do nosso sistema solar. 4D. No entanto, extraterrestres negativos, juntamente com seres humanos que são controlados, essa elite, porque é a elite mundial, esse 1% que controla o planeta, já persiste há muito tempo. Lá do Antigo Egito, lá da Suméria, da civilização da Suméria. Então, esse é um ciclo trevoso, uma roda, é uma prisão, um ciclo do mal que persiste até os dias de hoje. Só que essa roda, vamos colocar essa engrenagem do mal, agora foi quebrada. Ela está emperrada, ela não consegue funcionar mais. Então, vamos entender uma coisa. O Sol central, ele foi configurado originalmente para que nós vivêssemos, nós que somos cidadãos do sistema solar. Eu já disse para vocês, se vocês forem para outro planeta, outro sistema solar, outra galáxia, vocês vão ser reconhecidos não como terráqueos, mas como filhos
do sistema solar. Então, se alguém é de Sírios, ele é do sistema de Sírios, se ele é de Pleiades, ele é do sistema de Pleiades, e assim por diante. É assim que ele é reconhecido. E cada sistema tem a sua própria vibração, a sua frequência vibracional. O que ocorre é que através do Sol central e da ajuda dos seres das esferas, que são os aviários azuis, que têm os seus círculos, e os seres das esferas têm as suas esferas, mais precisamente, desculpem, já todas espalhadas pelo sistema solar. É interessante que quando os seres das esferas vieram para cá, isso foi pouco tempo. Primeira vez que os seres das esferas estiveram aqui, primeiro contato com o ser humano foi em 2014. E o contactado foi o Corey Gold, o primeiro contactado dos seres das esferas. Aí se formou a Aliança da Esfera, que tem um símbolo, Aliança da Esfera. E é um símbolo que trabalha em conjunto, em cooperação com a Aliança SSP, e o Movimento da Resistência, e a Aliança da Terra. Tá? E a Aliança da Terra. A Aliança da Terra trabalha na superfície, o movimento de resistência dá um suporte, eles são intraterrenos, seres humanos, não intraterrenos, seres humanos que vivem em bases subterrâneas, seres humanos que vivem em bases subterrâneas, que estão dando suporte, os intraterrenos também de achar, mas quem está tomando a frente nesse processo são os seres das esferas. Eles estão tomando a frente, a iniciativa. Eles estão no front. Vamos colocar assim. Estão no de combate, nos auxiliando na nossa espiritualidade, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Da melhor forma possível, porque eles querem sabotar. Agora, a medida é tentar, a todo custo, isso do lado do mal, destruir esse planeta, porque eles não têm como vencer, então eles estão agindo como terroristas. É isso que o terrorista faz. Homem-bomba. Estão agindo como se fossem uma espécie de homem-bomba. Já que eu não vou levar, ninguém vai levar também. Aquela pensamento de psicopata terrorista, comportamento de um psicopata terrorista. É isso que está acontecendo. O que ocorre é que a configuração do nosso mundo está sendo alterada. E quando os seres, os aviários azuis, vieram para cá com as suas esferas, que estão espalhados pelo sistema do solar, acreditem você, os da Cabal ficaram muito felizes, porque eles achavam que era um reforço. Eles achavam que era um reforço vindo aí para auxiliá-los, porque eles têm vários deuses. Eles acreditam em vários seres do passado, que já passaram aqui, e que auxiliaram os reptilianos, que auxiliaram os draconianos, juntamente com os homocapenses, os homocapses, homocapses, para ser mais preciso, de Tiamat e Maldek. Então eles acreditaram, eles bateram palma. Olha só, meu amigo, tá vindo um reforço aqui, tá tendo um flash solar, a frequência vibracional do planeta está se alterando, a coisa não está muito boa para o nosso lado, nós estamos tendo muitos dissidentes, traidores, no caso deles, que vieram para o nosso lado. Então eles estavam muito preocupados, eles viram as esferas vindo para o sistema solar, emitidas, porque eles usam o Sol como um portal estelar, é um portal dimensional, porque o Sol é um portal dimensional, toda estrela é um portal dimensional, e o Sol também tem vida, o planeta tem vida, é verdade. Então, o planeta ele tem a sua frequência e tem a sua vibração, por isso que existem cataclismas. Quando o planeta ele sente que a vibração daqueles que vivem, dos seres que vivem no seu mundo, não estão compatíveis com a vibração do planeta, o planeta, ou a estrela, expele eles dali. Então, joga para fora. Injeta eles para bem longe. Por isso que existem tantos cataclismas. Então, o planeta ele foi projetado para que nós vivêssemos na 4D. Então, o mundo se reciclou várias vezes, inversão dos polos, cataclismas de meteoros, vulcânicos também. Então, a civilização humana foi destruída
várias vezes ela teve que ser reconstruída através dos fazendeiros, os fazendeiros genéticos que vieram aqui. Então, a Terra se tornou o refúgio de todos os cidadãos do sistema solar, todos os seres do sistema solar, né? Aqui se tornou. O que está ocorrendo, vou falar um pouquinho agora do que está ocorrendo na superfície. O que está ocorrendo na superfície, nós estamos vivendo um teatro, né? E isso é o que está aparecendo. Mesmo os mais céticos estão começando a desconfiar que tudo não passa de um grande show. Por quê? Porque as evidências estão cada vez mais, assim, não dá para negar. Né? As evidências estão muito fortes, não tem mais como negar que estamos vivendo algo diferente, né? Diferente, principalmente que se refere às nações, mais precisamente à América, né? Os Estados Unidos da América. Até jornalistas que são do sistema de crenças que tem aqui, porque existem pessoas muito bem intencionadas, né, em todas as áreas. Pode ser professor, pode ser médico, pode ser jornalista, mas ele está preso a este sistema de crenças. Então, ele vê a realidade segundo a perspectiva da Matrix. Então, tem muitas pessoas que veem a realidade, infelizmente, de acordo com a perspectiva da Matrix. Mas mesmo esses estão perplexos. Eles estão, assim, sem saber o que está acontecendo, né? E eles estão de cabelo em pé. Por quê, meus amigos? Porque nós sabemos que o BD ele esteve num cenário de televisão. Isso foi comprovado, né? Uma agência alemã mostrou isso, acho que vocês viram, né? Então isso ficou em evidência muito grande, que foi uma encenação, né? Ele não estava realmente na White House, né? Na White House, não estava ali, não estava, isso foi comprovado. Nós vimos também a entrevista, o depoimento do BD e o Hunter Biden se pronunciando no meio, falando de delação premiada, né, delação premiada, uma voz nítida, e isso está no site oficial. Então não dá para você falar, não tem como alegar que isso é uma teoria da conspiração, que é fake news, tá aí para todo mundo ver. E isso é realmente muito estranho também os soldados permanecerem ali, né, todos alojados, dormindo no chão. A gente viu várias fotos, né? Sabemos que todo o ouro do Vaticano foi confiscado. Então as operações continuam. O que está acontecendo, meus amigos, é que estamos destruindo o sistema utilizando o próprio sistema. Nós estamos usando as regras do jogo deles, né? As próprias regras do jogo dos escuros para destruí-los. Porque o que está ocorrendo, nós sabemos que está já vigente a Constituição de 1776. E isso foi uma estratégia brilhante, porque evita uma guerra. Caso tivesse uma insurreição, né, do Loirão, qual seria a consequência disso? Seria o pretexto, a desculpa perfeita da Cabal para começar uma guerra contra o país do cachorro louco, Xing Ling. E aí seria trágico, Terceira Guerra Mundial, né, seria decretada, ou uma guerra civil, porque é isso que eles queriam mesmo provocar uma guerra civil, ou a própria Terceira Guerra Mundial. Esta era a intenção deles. Então, eles estão sendo pegos pelo próprio rabo, vamos colocar assim. Eles estão sendo pegos pelo próprio rabo, ou seja, usando as próprias regras do jogo deles contra eles mesmos. Né, contra eles mesmos. Então, já está estabelecida, né, já está sendo construída uma nova capital dos Estados Unidos, né, pelo visto vai ser na Califórnia, né, pelo visto, não temos as informações exatas, porque é algo assim, muito delicado, uma operação cirúrgica, que está sucedendo, né, e isso é maravilhoso, porque até
os jornalistas que têm a sua visão de acordo com a perspectiva da Matrix, não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo nada, não estão compreendendo o que está ocorrendo. Então, esse é um sinal muito forte, que estamos virando o jogo. E, na verdade, nós ganhamos de qualquer forma, tá? Nós ganhamos de qualquer forma. Eles já perderam. O que acontece? Quando você perde e você joga sujo, o que você quer? Você quer que todo mundo perca junto com você. Então, eu perdi, todo mundo vai perder junto comigo. É isso que eles estão fazendo. É esse o plano. Eu perdi, todo mundo, o mundo inteiro, a humanidade, vai perder juntamente comigo. Então, esteja na vibração correta. Tá? Esta é a grande arma. Frequência vibracional. Exercer o perdão, outros, e a gratidão. Foi isso que os seres aviários azuis falaram. Esta é a doutrina, este é o pensamento, esta é a filosofia que deve ser fixada na mente dos humanos. Tá? A diferença. Sem esses 3 princípios, não ocorrerá o evento. Só isso. É muito simples. O que eles estão pedindo é algo muito fácil. Tá? É difícil porque, infelizmente, o ser humano é limitado. Mas se você for pensar bem, é algo muito simples e muito fácil. Qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa. Né? Esses 3 pontos. Para que o evento ocorra. E o evento ele não vai acontecer com uma data. Tá? Eu já falei aqui. O evento vai acontecer, você vai saber, eu vou saber, você vai saber, porque os sinais vão ficar à mostra. Nos céus. Nos céus. Então o céu vai estar com um aspecto diferente. Ele vai ficar com um aspecto diferente no mundo inteiro. Não é um local. Vai ser os 4 cantos da Terra. Então vai ficar com um aspecto diferente. Ele vai ficar com aquela imagem. Já devo ter aqui. Eu devo ter aqui. Aqui. É assim que o céu vai ficar. Ele vai ficar com esse aspecto. Então, todos nós vamos ficar cientes. Vamos ficar cientes do que vai ocorrer. Então, vai ter um sinal no céu. Vai ter um sinal também no interior das pessoas que você vai sentir um amor profundo, um sentimento. Assim, você vai sentir leve, calmo, você vai sentir que algo vai... Todo mundo vai perceber. Olha que interessante, você que está na vibração correta, você vai ficar calmo, vai ficar relax. Um dia antes, você vai ficar relax, você vai ficar calmo, você vai sentir um amor profundo dentro do seu coração, entendeu? Agora, as pessoas que estiverem do outro lado vão ficar aterrorizadas, vão ficar com medo, vão ficar com pavor, vão ficar deprimidas, vão surtar. Elas vão surtar. Literalmente, elas vão surtar. Vão ficar doidas. Então, você vai ter um grupo de pessoas ali, ficar bem distinto, tranquilos, calmos, sinal do evento, né? E esse vai ser o sinal do evento, da transformação do mundo, que vai ser de uma vez, vai ser de uma hora para outra, e um dia antes, todos vão ficar sabendo. Todos vão sentir. Então vai ficar o sinal físico e o sinal espiritual. Então vai estar escrito na tua alma. Amanhã vai acontecer alguma coisa incrível, extraordinária. Este é o grande sinal do evento. Tá? Isso tem que ficar muito claro para nós. Tá? Muito claro. Então não vai ser uma data específica. E eu duvido muito de data, porque como isso é um xadrez 5D, tá além de analistas. Imagine o melhor analista geopolítico, mais estudado, mais experiente, é incapaz de entender isso plenamente. O que eles estão entendendo é o seguinte, algo não está certo. Algo não bate. Algo não faz sentido. Algo está muito estranho aqui. Está muito estranho. Nós sabemos do que se trata, mas eles não sabem. Eles estão atônicos. Estão igual barata tonta. Né? Não sabem o que está acontecendo. Mas nós sabemos. Agora, como vai ser feito isso, um por um, eu acho que fica no terreno da especulação. Isso não importa. Porque o que importa, a nossa parte
não é entender. Nossa parte é estar na frequência correta. Esta é a parte que o ser humano deve e pode desempenhar, tá? Muito importante deixar isso muito claro, tá? Deixar isso muito claro para vocês, em evidência. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre os níveis dimensionais. Então, a primeira, a segunda e a terceira dimensão, elas têm a densidade do carbono. Estão no plano, no nível físico, plano no nível físico. A quarta, a quinta e a sexta dimensão estão na densidade sílica. Estão no nível da alma. Nível da alma. Ok? Nível da alma. E então nós vemos que o povo de Achar que está na 4D, estão no 4D, já são super avançados. Super avançados. 5D é o nível de Pleiadiano. E 6D é o nível de Aviário Azul, ou dos seres das esferas. Então, todos esses aqui estão na categoria densidade sílica, ou de alma, tá? Nível de alma. Então, vamos lá. Tem até uma tabelinha aqui, eu fiz a tabelinha, né? Bonitinha aqui. É que vai ficar ao contrário na câmera, então não vai dar muito certo. Vai ficar invertido. E recapitular, a primeira, segunda, terceira dimensão, a densidade de carbono, nível físico. A quarta dimensão, a quinta dimensão e a sexta dimensão, sílica, nível alma. Tá? Nível alma. Agora vamos passar e o universo harmônico, a terceiro universo. Então nós temos o primeiro universo que é formado pela primeira, segunda, terceira dimensão, densidade de carbono, físico, o mundo que nós vivemos. Nós estamos na terceira dimensão ainda, tá? Densidade de carbono. Quando nós passarmos da 4, que a gente fala assim, mas eu já vi falar que nós estamos na 4D e eu sou um ser formado por carbono, nós somos carbono ainda. É que é o seguinte, estamos 4D na mente, na espiritualidade. Então, primeiramente, você entra na sintonia 4D espiritual para depois entrar no campo físico. Tem que compreender isso, tá? Primeiramente no espiritual, depois no físico. Então essa transformação, ela vai muito além da espiritualidade. Então a matéria vai se alterar. A matéria, a composição da matéria. A composição da matéria, esse mundo vai ser modificado. Porque veja só, o mundo, o nosso sistema solar, ele foi configurado originalmente pela natureza para ser 4D. Agora a gente vai ser melhorado. Não, agora não é melhorado, vão ser premiados. 4D nada, 5D. Entenderam? Então, nós agora vamos para 5D. Vamos ser premiados e vamos ficar na densidade sílica, que é o nível de alma. Então, nós somos seres espirituais. Aí você vai falar, nós não somos seres espirituais. Que ser espiritual? Nós somos de carbono, nós temos orgulho, nós temos inveja. Isso está no nosso DNA. Está escrito no nosso DNA. Nós temos 2 filamentos de carbono e 10, que é da densidade sílica de alma. Quando isso for acionado, porque está adormecido, quando isso for acionado, automaticamente nós vamos tornar seres espirituais. Aí o que vai ocorrer? Nós temos tecnologia, a tecnologia está dentro de nós mesmos, está no nosso DNA. A tecnologia que vai mudar o mundo. Vamos supor que nós não tivéssemos acesso a nenhuma tecnologia do Serviço Secreto Espacial, que está aí 2.000 anos na nossa frente. 2.000 anos na nossa frente. É nível de Star Trek. Nível de Star Trek. Nós somos perto disso, homens das cavernas. Mesmo assim, vamos supor que isso não existisse, o ser humano por si mesmo já é um ser tecnológico. Então você teria o poder, se acionasse todos os filamentos do seu DNA, de teletransporte. Você poderia materializar coisas. Acredite, é exatamente isso. Você poderia materializar coisas. Já foi feito experimentos, pessoas conseguem teletransportar. Você poderia replicar coisas. Você poderia produzir o seu próprio alimento, os seus próprios utensílios. Você poderia viajar para outras dimensões. Para outras dimensões, aí você fala, mas isso não é possível. É possível, está escrito no nosso DNA. Nós temos 10 filamentos, ou seja, nós somos apenas nem 10% do nosso potencial exercido, nem 10%, porque é de carbono.
O potencial espiritual a gente nem sabe direito, porque ele está adormecido no DNA. Isso está escrito no nosso DNA. E quando esses filamentos vierem à tona, vai surgir um novo homem. Um novo homem. Então, isso tem que ficar muito claro. Agora, para a curiosidade de vocês, vamos falar sobre a 7ª, 8ª e a 9ª dimensão, que é o universo 3. Falamos do universo 1, né, que é a primeira, segunda dimensão, universo 2, quarta, quinta e sexta dimensão, universo 3, que é etérica, tá? A densidade etérica. A primeira é de carbono, a segunda é sílica e a terceira é etérica, que é a 7ª, 8ª e a 9ª dimensão, que é etérica. E é sobre a alma, e vai além da alma ainda, algo impressionante, né? Algo impressionante. Depois disso, nós temos a 10ª dimensão, 11ª, 12ª, que é a densidade da luz líquida cristalina. Densidade da luz líquida cristalina. Aí você entra no nível de avatar. Nesse nível aqui, nós sabemos que estão os mestres ascensos. Todos os mestres ascensos estão no 10ª, 11ª e 12ª dimensão. Inclusive o nosso mestre, né, Yeshua, Jesus, né, conhecido por muitos, ele está nesse nível aqui, tá, da luz líquida cristalina. E, inclusive, ele vai se manifestar. Tem gente que falou para mim, mas é a volta, Jesus vai vir, vai estar aqui conosco, todos os seres ascensos, e eu, grande mestre, que trouxe a mensagem da transição planetária no seu tempo e foi rejeitado. Né? Foi rejeitado pelos seus e pelo mundo inteiro. Não foi só rejeitado, ó. Jesus é uma grande mentira. Jesus não foi rejeitado pelos judeus, ele foi rejeitado pela humanidade. Tá? Pela humanidade inteira. Porque a partir do momento, não adianta você aceitar uma pessoa e mentir sobre ela, até pior. Então, os judeus foram melhor nesse sentido, porque pelo menos eles rejeitaram de uma vez e pronto. Aqui adianta você aceitar, mas alterar tudo. É pior ainda. Se você for pensar bem, é pior. É muito pior. Então, foi rejeitado pela humanidade. E ele só vai aparecer depois do evento, esses seres, para conviver conosco, após o grande evento, né? O grande evento, assim que nós entendermos o que eles são de fato, e não o que nós pensamos deles. Então, os nossos conceitos, nossos paradigmas, nossas crenças, nosso sistema de crenças tem que modificar. Então, nós temos que ter a concepção exata do que eles são, não aquilo que nós pensamos que eles... não naquilo que está na nossa mente. Entenderam? É um conceito que nós temos. Então, nossos conceitos devem ser apagados. Nós temos que ter o entendimento que eles são de verdade, de fato. Aí sim, eles vão se manifestar. Então, aqueles velhos paradigmas devem cair todos ao chão. Todos ao chão, esses velhos paradigmas. Então, nós temos que mudar. Quando o ser humano tiver um entendimento do que é realmente Yeshua, a sua missão, aí sim ele vai se manifestar. Tá? Porque ele jamais teve... Por que ele nunca quis ser adorado? Né? Ele sempre pediu, adore o Pai. Né? Adore o Pai. Ele nunca quis uma religião também. Jamais quis uma religião. Isso é um dos problemas dos seres dimensionais. Agora eu vou ter que falar para vocês que eles têm muito medo que no passado, tanto as raças ancestral construtora, assim como os engenheiros, eles vieram para a Terra para trazer os exilados, porque aqui é um planeta refúgio, e eles tornaram deidades. Aí surgiu religião, e a religião é sempre o quê? É um controle de alguém para controlar outro ser humano. É um sistema de controle. A religião é um sistema de controle. Vocês estão entendendo, meus amigos? Os próprios seres de achar se passaram por deuses. Nós somos deuses. Somos deuses aqui, nós vamos ajudar vocês. Com medo que alguém da superfície começasse a ter alguma compreensão melhor e os localizasse. Com medo de ser localizados. Eles inventaram essa história, nós somos deuses. Porque eles tinham uma tecnologia muito avançada, eles passaram por deuses. E não é muito difícil de entender isso, porque quando Cristóvão Colombo veio para a América, os índios achavam que ele era Deus, uma espécie de Deus, a princípio. Porque ele tinha uma tecnologia não tão avançada assim. Então ele já foi confundido com um Deus por eles. Porque, isso aqui é incrível, o que ele faz, não tem explicação, isso é coisa divina.
Então, o ser humano tem essa síndrome de vira-lata, né? Síndrome de vira-lata somado com controle, né? Com a submissão, querer sempre ter alguém para ficar na tutela dele. Então, temos que ser livres, tá? Esse é o sentimento, liberdade. Liberdade. Os aviários azuis já vieram aqui trazer a sua mensagem utilizando pessoas 3 vezes. Agora eu vou ter que falar, tá? 3 vezes. A primeira vez foi com o judaísmo, o povo confundiu tudo. Depois foi com o cristianismo, o povo confundiu tudo, utilizando, inclusive, o nosso mestre Yeshua, Jesus, assim como Moisés. Depois o Islã, também não funcionou. Então eles querem agora que o ser humano cumpra a sua parte. Existem 22 programas genéticos que os dimensionais criaram, porque eles pensaram o seguinte: para nós libertarmos a genética deles, tá no DNA, tem alguma coisa errada com esse pessoal aí que não evolui. Então, vamos tentar fazer 22 programas genéticos. Eles estavam competindo entre eles para ver quem era o melhor que o outro. Para ver quem era o melhor que o outro e quem ia ficar sobre a tutela da Terra. Aí os aviários azuis vieram, acaba com isso daí. Isso aí não vai existir, tá? Elimina esses projetos, o ser humano precisa ascender por si mesmo. Ele precisa aprender, porque senão ele vai ficar sob a tutela de alguém, isso vai virar religião e vai voltar esse ciclo, essa porcaria. Vai voltar tudo de novo. Tá? Mais para frente alguém vai inventar uma seita, vai inventar uma religião do mundo e sempre, a religião é sempre assim, é alguém controlando outro alguém. É um sistema de controle. Então isso tem que acabar. O próprio Corey Gold, que é um representante, um embaixador dos seres das esferas, ele fica muito claro, ele tem que, todo dia, eles têm que falar para si mesmo: eu não sou um guru, eu não sou um mestre. Humildade. Eu sou apenas uma pessoa que transmite as informações. E pronto. E pronto. Isso tem que ficar muito claro. A partir do momento que você vai descer, achar, olha, eu vou controlar as pessoas me ouvem, as pessoas me seguem, então eu vou usar isso como uma forma de poder, de controle, você já está perdido. Se esse sentimento vier até você não é a pessoa certa. Você está sendo contaminado, você está trabalhando para as trevas. Tá? Você já está trabalhando para as trevas. Porque ele mesmo fala que ele tem muitos seguidores, é uma pessoa, acho que é o pioneiro da transição planetária. Quando você vê falar tudo que o Luciano fala, que eu falo, na verdade, nós estamos replicando aquilo que vem do Corey Gold, que vem do David Wilcock, então eles são muito claros isso daí. Então você tem sistema de guru, o mestre, vamos seguir o mestre. Não, acabou isso aí. Nada de seguir o mestre. Chega! Nada de seguir o mestre. Então, porque o sistema de crenças é uma forma de controlar as pessoas, tá? Então vamos deixar isso bem claro aqui para vocês. Tem muitos assuntos aqui para falar. Deixa eu ver aqui um assunto bem legal. Antes de eu entrar propriamente no tema. Apesar que eu já entrei no tema proposto pela live de hoje. Eu já entrei no tema proposto. Então, nós quando morremos, nós produzimos DMT, dimetiltriptamina. Um nome complicado é DMT, que é a sigla. Tanto quando nós nascemos, quanto nós morremos, que é formado, né, uma substância que é formada pela glândula pineal. Tanto quando nascemos, assim quando nós morremos, né, partimos desse mundo. Que nós não partimos, né? Nós simplesmente damos um passeio, ou no limbo, né, conhecido por muitos como um limbo, ou por um lugar melhor, depois a gente acaba voltando de novo, né? E esse ciclo não termina nunca, né? Que é a prisão do karma. A prisão do karma. Nós somos um sistema de contrato. Esse sistema de contrato foi feito para nos aprisionar. Tanto é que quando você morre, você continua na terceira dimensão. Você não ascende para a quarta dimensão. E o certo você era passar para a quarta dimensão. Então existe a dimensão física de carbono e existe a dimensão física da terceira dimensão também astral. Por isso nós ficamos presos nesse ciclo miserável. Porque se você ascendesse e fosse para a quarta dimensão, o correto é você ascender no planeta ou no mundo da quarta dimensão. Mas isso não ocorre. Pouquíssimas pessoas conseguem furar esse bloqueio. Pouquíssimas.
Então, assim, eles conseguem aprisionar a humanidade através desse ciclo de samsara, né? De morte, voltar e volta de novo e não sai disso nunca. É aquela dívida que nunca você consegue pagar, igual o banco, né? Aquela dívida infindável, juros sobre juros, e você jamais consegue pagar a dívida. Né? Então, quando nós morremos, nós passamos de densidade acima da nossa. Tá ok? Então, no campo físico tem o sólido, o líquido e o gasoso. E no espiritual, plasma, né, nível de plasma, etérico, até o astral. Apesar que, mesmo vivos, nós temos também essa energia do plasma, a energia etérica e a energia astral. Só que quando nós deixamos esse corpo físico, apenas existem, acabam se manifestando apenas o plasma, a energia etérica e a energia astral. Existe uma cerca eletromagnética que foram construídas pelos arcontes, né, para que nós não ascendemos para outras dimensões, para nos manter presos aqui, manter presos a esse ciclo de morte e renascimento. Vocês podem ver isso até naquele filme Nosso Lar, né? Nosso Lar. Acho que muitos aqui devem ter assistido esse filme, que foi até uma obra muito bonita, né, do Chico Xavier, que foi uma pessoa de luz, né? Uma pessoa que transmitiu paz, uma pessoa maravilhosa, né? Então, entenderam? Então, no Nosso Lar, no filme, vocês podem perceber, né, que as pessoas ficavam numa escuridão, depois elas eram levadas para uma cidade, e a cidade era murada. Cidade murada. Veja que era um paraíso, mas o paraíso tinha muros. E as pessoas, era cercada, era completamente cercada. Então a pessoa ficava ali um pouco de tempo, e depois, inevitavelmente, teria que reencarnar novamente. E quem quisesse escapar da cidade era machucada. Então ele tinha que retornar. Ele era agredido e tinha que retornar para a cidade. Então eles ficavam numa espécie de quarentena ali, esperando para retornar novamente. Isso mostra, um símbolo da nossa prisão. Símbolo da nossa prisão. E a pessoa não tinha opção de permanecer ali, nem tinha opção de permanecer ali, ou reencarnar num outro planeta, num outro lugar, e não ter que voltar aqui de novo, né? Nessa terceira dimensão, que é uma desgraça. Né? Ficar, né, aqui, aprisionado, nesse mundo tenebroso. Né? Então, porque isso vem do princípio, né, que se a taça foi partida, alguém tem que partir a minha taça. Então, se eu fiz algo errado, se eu quebrei alguma coisa, alguém tem que quebrar também. Então, se eu quebrei uma taça, alguém tem que quebrar a minha taça. Se eu quebrei um rádio, alguém tem que vir aqui e quebrar o meu rádio. Vocês entenderam? É aquela lá, olho por olho, dente por dente, né? E esquecem que deve prevalecer o perdão e a graça. Tá? Isso aqui é um princípio do ser das esferas. O que deve prevalecer é o perdão e a graça, não esse tipo de coisa. Então, alguém fez um mal para mim, eu vou ter que vir para esse mundo para outra pessoa fazer o mal também, para eu sentir a mesma coisa e eu pagar o meu karma. E aí eu arrumo outro karma, porque eu faço outra coisa errada, aí eu volto aqui de novo. Eu resolvo um problema, arrumo outro, retorno novamente. Aquela dívida que você não consegue pagar nunca. Né? Então, se alguém partiu a minha taça, se alguém me fez um mal, ele tem que reparar isso energeticamente. Ou arrumar outra taça para mim. Vocês entenderam? Eu não preciso pagar isso. Eu tenho que voltar aqui e sofrer para sofrer a mesma coisa que eu fiz. Então, entenderam? É uma mudança de paradigma, uma mudança de conceitos. Porque isso é uma espécie de contrato. Então, são contratos que são feitos. Inclusive, os Atlantes fizeram um contrato com os Arcontes, né? Os Arcontes que são seres hiperdimensionais negativos, e eles estavam com uma ânsia de poder, cobiça muito grande, e eles fizeram um contrato no qual eles receberam um tipo de um chip na aura energética deles, um implante etérico na aura dos Atlantes. Então eles ficaram aprisionados. E nós temos um contrato, é como se tivéssemos um vínculo com isso, no qual nós não conseguimos sair. Né? E o maior contrato que existe é a própria certidão de nascimento, né? Que é um contrato que você faz com o governo.
Que certidão de nascimento, na verdade, é um contrato que você agora é propriedade do governo. Você não é dono de si mesmo, você é propriedade do Estado. Tá? Isso é certidão de nascimento. Por isso que você não consegue fazer uma cópia de certidão de nascimento que não seja a original, em qualquer outra parte do mundo. Vocês entenderam? Então, a reencarnação é uma espécie de contrato que nós fizemos que nos aprisiona. E isso vai terminar, isso vai se extinguir assim que nós ascendermos para as dimensões superiores. Superiores. Vamos livrar desse karma. Porque a reencarnação é uma forma de usar o nosso livre-arbítrio contra nós mesmos. Vocês entenderam? É uma forma de usar o nosso livre-arbítrio contra nós mesmos. E esse sistema vai se findar. Vai se findar. E assim nós seremos livres de verdade. Porque a liberdade não é só física, é liberdade espiritual. Nós queremos liberdade física e liberdade espiritual também. Tá? Então, é uma coisa muito mais ampla do que nós imaginamos. É algo muito mais amplo, muito mais extenso do que nós pensamos. Né? Muito mais extenso. Né? Agora eu vou... Deixa eu pegar aqui. É que eu tô com um ventilador ligado aqui, ele vai mudando as folhas do meu caderno e ele faz eu me perder. A gente já vai se encontrar já. Então, os escuros, né, os escuros, eles estão se trancando nesse momento em bases subterrâneas para tentar fugir, para tentar escapar do flash solar. Ah, e eu tenho até falar para vocês sobre o segredo de Fátima. O segredo de Fátima, vocês viram que era um sol e apareceram outros sols também. Na verdade, o grande segredo de Fátima é a transição planetária que eles escondem, tá? Estava falando sobre o flash solar e sobre o evento. Então, todos os sistemas de crenças vão acabar. Por isso que o Vaticano esconde isso a 7 chaves, inventou uma versão aí mentirosa, que é uma farsa, porque na realidade a mensagem veio de seres extraterrestres para mostrar que todos os sistemas de crenças vão vir ao chão, vão ser derrubados. Então ficou muito ruim, não é legal transmitir esse tipo de pensamento, mesmo porque eles existem e constroem os seus impérios através do medo, né, porque a religião é uma forma de opressão, do medo e do controle das pessoas, né, do controle, principalmente para se sujeitar ao sistema. Então você se acaba sujeitando, você não se revolta com o sistema, você se adapta ao sistema. E as religiões foram feitas para isso, para amenizar, para você, ó, aceita isso, é vontade de Deus. Né? O bidê tá lá, é vontade de Deus, a gente tem que aceitar, é assim mesmo. É as dores, é o apocalipse que vai vir. Então nós temos que aguardar. É isso aí, filho, é forma de controle. Para você aceitar as desgraças, as mazelas do mundo que eles jogam, né, para você viver. Entendeu? É para isso aí, meu querido. Compreendeu? Então eles estão se trancando em bases subterrâneas, os escuros nesse momento, porque eles não suportam o flash solar, e eles estão usando clones. Porque não tem como eles ficarem na superfície mais. É impossível. É impossível. Então, estão produzindo uma camada energética escura para tentar impedir a comunicação com os seres extraterrestres positivos. E está um grande catástrofe, um grande cataclisma. Né? E estão utilizando isso HAARP. Por isso que está tendo... eles estão querendo escuridão, terremotos, estão usando o HAARP, o projeto HAARP, para tentar destruir o planeta. Né? E para isso eles contam com a nossa, eles contam com a nossa baixa vibração. Então eles falam, para a gente destruir, vencer a gente não vence, mas para a gente destruir esse planeta a gente tem essa chance. Vamos abaixar a vibração, a frequência vibracional da população. Vamos deixar eles bem desanimados, vamos deixar eles na amargura, sem esperança, que assim nós possamos destruir todo mundo e acabar com tudo. Nós vamos morrer e vamos levar todo mundo junto. Né? Aquele espírito de terrorista que eu falei lá no começo da live. Né? Aquele espírito de terrorista. Eles são terroristas psicopatas. Né? São terroristas psicopatas. Então, que a nossa baixa vibração, que o evento só acontecerá depois
da destruição do planeta for dissipada por completo, entendeu? Então, o evento só vai acontecer depois que o risco da destruição do planeta for dissipado por completo. Eu até entendo que muitas pessoas ficaram chateadas, né? Mas vocês têm que entender o seguinte, nós temos que ter prioridade. Então, se o planeta está em risco de uma guerra, terceira guerra mundial, de uma guerra civil, seria desastroso para a ascensão planetária, esta é a prioridade. E eles estão conseguindo resolver os dois problemas, a aliança da Terra, numa tacada só. Estão matando 2 coelhos numa tacada só. Né? Estamos matando 2 coelhos numa única tacada, uma jogada de mestre. Ao mesmo tempo que estamos evitando, porque o país Xinjiang não pode entrar em guerra com os Estados Unidos, afinal de contas, não é o candidato deles não está lá? Está lá. Não é oficial, é um teatro, mas oficialmente está lá. Né? Na prática não é, mas tá aí para o inglês ver. E eles não podem negar isso. Eles não podem negar, então eles não podem fazer uma guerra. Né? Porque é isso que eles queriam. Eles queriam mesmo que tivesse o ato da insurreição, que o loirão fosse para cima com tudo, e aí eles sabiam, agora vem aqui o Xing Ling e vai começar a Terceira Guerra Mundial. Esse era o plano deles, essa era a estratégia deles. E isso não ocorreu, pelo contrário, agora ele está com um governo virtual. Né? Nós estamos vendo aí, o governo do Bidê não passa de um governo virtual. E ele vai ser minado, vai ser destruído, porque o que vale agora é a Constituição de 1776. Né? Estamos vendo apenas um governo virtual feito, inclusive ele faz o pronunciamento num estúdio de TV, né? Que nós vimos aí, quem acompanha as notícias, sabe muito bem do que eu estou falando. Ele faz tudo isso num estúdio de TV, né? Porque é um governo virtual. É um governo virtual, oficial, né? Mas é para aquele governo só para o inglês ver. Né? Apenas para o inglês ver, assistir e acreditar. Né? E ele vai ser desmanchado, vai ser derretido de dentro para fora. De dentro para fora. Então vai ser gostoso, vai ser divertido assistir isso nas próximas semanas. Vai ser bem interessante mesmo. Vai ser bem divertido. Né? Então, os fazendeiros vieram, né, para ajudar a refazer a civilização, né, que estava no qual nós estávamos escravos, né, na 3D, liderados pelos ETs negativos. E esse ciclo terrível. Eu falei sobre a Superconfederação, dos 22 programas que foram suspensos. Então, a Superconfederação saiu de cena. Qual é a função hoje dos extraterrestres positivos? Como que está funcionando na prática? A Confederação das 49 raças dimensionais, ela não está cuidando mais na esfera política e espiritual do planeta. Quem cuida é a Aliança da Esfera, tá? Que são os aviários azuis e os seres que tem o triângulo amarelinho, assim, que eu já falei aqui. Eles que estão na frente, eles só estão na retaguarda, né, na retaguarda. Por isso nós temos que mudar nosso sistema de crenças. Quando eu falei aqui do projeto Plataforma, né, que tinham 12 mil pessoas, porque no evento as naves também, a verdade sobre os extraterrestres vai vir à tona, vai ser revelado para o mundo, simultaneamente com o evento, e o evento trata das prisões, a transformação do mundo, né, o novo modelo econômico, GESARA e tudo mais, tudo isso que vai suceder, tudo isso que vai ocorrer no mundo, né, isso vai vir junto, né, tudo isso que vai ocorrer, vai vir os pleiadianos. Mas por que os pleiadianos? Porque o nosso sistema de crenças se adapta melhor com eles. Porque eles são loirinhos, parecem anjos, né? E se viesse os arcturianos, que são estranhos, tem cabeção azul, a gente podia rejeitá-los. Então, até isso nós temos que mudar, né? E isso deve ser alterado, porque eles querem vir de todas as partes do universo. Vai ser muito melhor que simplesmente vir os pleiadianos. Né? Primeiramente, eles anunciaram a vinda só dos pleiadianos, porque seria mais bem recebido por nós. Porque o nosso sistema de crenças se adapta melhor à concepção de seres loiros, parecido com anjos, né? Com anjos. Aí vai vir ser de tudo que é lugar diferente, seres esquisitos, e a gente tem aquela
tendência de rejeitar tudo aquilo que é diferente da gente, né? É estranho, é esquisito. Então, se isso aqui é esquisito, é do mal. Só pode ser do mal. É muito feio, né? É muito feio, tem que ser do mal. Então, isso também tem que ser modificado. Essa concepção precisa ser alterada. Tá? Precisa ser alterada. Né? Então, eu vou falar aqui agora do... Eu falei da ordem executiva da Constituição de 1776, né, que foi dominado pelo Vaticano, que eu apresentei aqui para vocês, que é uma corporação. Então, os Estados Unidos da América deixa de ser uma corporação e volta às suas origens, pautado na lei da liberdade, né, que é a Constituição de 1776. Então, vai deixar de ser uma corporação, e isso está ocorrendo através da ocupação militar, vai deixar de ser uma cidade-estado, né, que será implodida, para que o povo possa mostra, né, está libertando ali os Estados Unidos das corporações. Essa corporação juntamente com o Vaticano, quando ele esteve lá com o Francisco, né, o Bergoglio, ele ficou com uma cara assim, posso usar o termo aqui, de bunda, né, perto dele, uma cara de bunda terrível. A rainha da Inglaterra, que ele passa na frente dela, mostrando que ele não está sujeito a eles, então desafiando o sistema, ou seja, utilizando o sistema contra o próprio sistema. Né? E nós vemos aqui também sobre... Existem 35 níveis acima do presidente da República. 35 níveis. Então, quando a gente pensa assim, alguém ocupa a presidência de um país, ele tem o poder. Não, ele não tem o poder. Ele é só um símbolo do poder. Vocês entenderem isso? Um presidente não tem o poder. Ele é apenas o símbolo do poder. Quem realmente manda são os 35 níveis acima do presidente da República e quem manda na economia. Então, se você manda na economia e você manda, em outras palavras, o serviço secreto espacial, você de fato detém o poder. O resto é apenas um símbolo. É apenas um símbolo. Entendam isso. Entendam isso. Então, nós estamos tomando o poder aonde ele existe de verdade. Onde ele existe de verdade. Ou seja, nos 35 níveis que se refere ao serviço secreto espacial e na esfera econômica. Quando você tem isso, você tem tudo. Você tem tudo. Então, o governante ele pode ser exprimido, ele pode ser detonado dentro do próprio cargo. E ele fica sem ações. Ele não pode agir. Sem meios de ação. Ele fica totalmente limitado. Não tem meios de ação. Quem dá meios de ação é o sistema. Se o sistema coopera com o presidente, ele tem meios de ação. Se o sistema é contra ele, ele não tem meio de ação nenhum. E é isso agora que nós vamos trabalhar. É assim que a Aliança da Terra está trabalhando. Vocês estão entendendo? Destruindo o sistema dentro do próprio sistema. E evitando, ao mesmo tempo, um confronto global que seria desastroso para a humanidade. Vocês estão entendendo, meus amigos? Agora está ficando claro. Agora a coisa está clareando. Está entendendo? É fantástico mesmo. Então, por exemplo, na era do General MacArthur, né, os militares controle das corporações. Em todas as corporações. Existe também aqui uma superconfederação, que é uma espécie de ONU. Qual é o seguinte, eu vou explicar aqui sobre os vários níveis do serviço secreto espacial para você. ONU Intergaláctica, que é neutra. Ela não é nem do bem nem do mal. Ela tá fora, tá além do cinturão de Kepler, fora do sistema solar. E eles não podem voltar para cá, porque eles estão numa situação que eles estão aprisionados, né? Eles estão aprisionados. Mas eu vou falar aqui sobre a secreto. Então, a primeira facção, o primeiro grupo do sistema solar secreto, para vocês compreenderem isso melhor, é o Solar Wanderer, o Guardião Solar. O Solar Wanderer, né, que surgiu na década de 70 e 80,
que é a iniciativa IDE, Iniciativa de Defesa e Estratégia. E ela tomou muito força, o Solar One Under, do governo Reagan, nos Estados Unidos. Depois disso, nós temos o GCI, né? GCI, Grupo Corporativo Interplanetário, ou Interplanetary Corporative Conglomerate, em inglês, que seria ICC. Estes são perigosos, esses são dos escuros. Porque o ICC, o Grupo Corporativo Interplanetário, em português, né? Em inglês seria ICC, Interplanetary Corporate Conglomerate. Né? Também da CCI, né? Seria GCI, né? Em português, tráfico, eles fazem contrabando humano, tráfico humano de escravos, de adreno e de outra substância, de pequeninos, para fora do nosso planeta. E são levados para Marte. Depois, alguns são levados para Saturno, onde eles fazem o contrabando, levam para fora do sistema solar. Então, existe o sistema de escravidão, né, em Marte, né, muitos humanos, desde 1930, com os nazis fascistas, que eles já levam, que já existem humanos em Marte, sendo escravizados. As pessoas estavam discutindo, uma vez eu estava ouvindo, né, que estavam discutindo sobre se o homem foi à Lua ou não. Olha, eu não sei, os primeiros a irem à Lua foram os nazistas, não foram nem os americanos. Eles foram os primeiros a irem à Lua, porque eles tiveram contato, né, contato com os nórdicos, com os reptilianos. Ninguém sabe se foi primeiramente com os reptilianos ou os nórdicos, nem os do Serviço Secreto Espacial sabem exatamente. O fato é que foi lhe dado tecnologia, depois eles fizeram um acordo, né, com os Estados Unidos e formaram a NASA posteriormente, né? Então, o nazismo continua. Só que agora eles estão sendo exterminados. Parece que os nazis alemães da SSS, que tem o seu QG em Marte, foram totalmente detonados, 250 mil baixas, teve uma guerra tremenda ali, junto com a Space Force, e foram destruídos. Não existem mais. Esse problema nós podemos esquecer. Nós já podemos esquecer, né? Porque eles também eram uma ameaça muito grande, eles são muito poderosos. Inclusive, até para você ter uma ideia, os próprios membros da Cabal têm medo deles. Os próprios membros da Cabal têm muito medo deles. Muito medo. Depois do CCI, que faz esse comércio, tráfico humano, comércio intergaláctico, até vou falar de um ex-membro que ele faz o relato, que ele participou de Marte. Ele tinha bastante interessante, e ele relata tudo, e a história dele é extraordinária. Ele fez uma entrevista com Emily Smith, e é incrível, é realmente muito impressionante. Depois deles, nós temos o que? A Frota Escura, Dark Hate, que está fora do sistema solar. Essa também é dos escuros, Frota, esses dois, GZI e Frota. O Solar Wonder é um grupo que era usado pelos escuros, ora trabalhava para os escuros, ora trabalhava para a Aliança, agora está do nosso lado. O grupo Solar Wonder está na Aliança da Terra. Então, o terceiro grupo. Agora eu vou falar sobre operação, tem outra aqui também, a quarta. Já falamos de uma, duas, três. Falei da Frota Escura, e agora tem as operações especiais, Força Armada, que é chamado de Black Ops Military. São neutros por enquanto, mas já estão indo para o nosso lado também. E tem o quinto, né? O quinto, que é a Liga Global das Nações da Galáxia, ou a ONU Intergaláctica. Como que surgiu essa ONU Intergaláctica? Foi o seguinte, nos anos 90, todos os países do mundo começaram a ficar informados, começaram a ter informação do Serviço Secreto Espacial dos Estados Unidos e da Rússia. Depois, uma hora eu vou falar para vocês, a Guerra Fria foi uma fraude. Tudo carta marcada, tá? Tudo carta marcada. Estados Unidos e Rússia sempre trabalharam juntos, tá? O tempo todo. Então, aquilo foi uma grande mentira, uma grande farsa. Mas uma outra hora a gente pode falar sobre isso. O que acontece é, como todas as nações, o Brasil, todos os países africanos, europeus, ficaram sabendo do Serviço Secreto Espacial, eles ficaram com medo. Agora eles vão contar. Porque
nós temos uma vantagem tecnológica, e eles vão querer também, e vão relatar isso para o mundo. Vão jogar isso no ventilador. Daí eles fizeram uma proposta. É o seguinte, ó. Todo mundo vai ser integrado ao Serviço Secreto Espacial, nós vamos fazer uma base, vocês vão ter acesso a todas essas tecnologias, mas vocês precisam ficar numa base, todas as nações do mundo, fora do sistema solar. O Corey Goode esteve, né, na onda intergaláctica, né, na Liga Global das Nações da Galáxia, que são compostas por humanos, e ele viu ali pessoas da Índia, de tudo que é lugar do mundo, falando várias línguas diferentes, porque ele participou, ele foi sequestrado, né? Ele fez parte do projeto Milab, quando criança, então ele foi treinado, quando pequenino, foi treinado para isso a vida inteira. Depois ele foi para o lado da aliança, ele relembrou, porque a memória apagar a pessoa. Então, a pessoa fica com trauma, ela tenta esquecer, fazer de conta que aquilo é só um pesadelo, mas ele conseguiu recapitular e voltar toda a memória, não só ele, como outros, muitos outros, né, que são os delatores do Serviço Secreto Espacial, todos os delatores. Então, essa Liga Global das Nações é formada uma liga, e eles não podem vir para cá. Por quê? Porque o universo foi fechado. Então, os seres das esferas dimensionais, eles fecharam o sistema solar, ninguém entra, ninguém sai daqui. Ninguém entra e ninguém sai. Então eles ficaram para fora, estão isolados. Então eles não são um problema para nós. Eles não são um problema. Também eles não são confiáveis. Então eles não, já foram, é carta fora do baralho. Prêmio para manter o véu, né? Então, e para isso, deram para eles um prêmio para eles manterem esse véu do silêncio, né? E não entregaram os agentes do programa da Terra. Então eles tornaram um grupo neutro, né? Porque eles ficaram delatando. Então eles ficaram sempre falando a mesma narrativa. Extraterrestre não existe, é tudo mentira. Então por isso que isso é global. Tá? Eles compraram todas as nações. Né? Foi assim que foi feito. Eles compraram através de tecnologia todas as nações do mundo. Compraram o silêncio deles. Então todos eles falam a mesma voz. Falam unissono, né? Unissono. A mesma linguagem. Eles negam tudo. E um país vai lá para limpar a sujeira do outro. Então, se cair alguma coisa, tiver alguma coisa estranha, o outro país até auxilia o outro para apagar tudo, para tirar qualquer vestígio, né, de aparição de OVNIs. E temos a Space Force. A Space Force está dominando. Space Force que foi feita pelo Loirão em 2019, tecnologia avançada. E quando a gente pensa na Space Force, a gente imagina assim, a Space Force é um projeto futurista. Ninguém entende o que é isso. Quando ele foi apresentado para a população, o que o mundo pensou? Isso é um projeto assim de faz de conta, né? Só existe marinha, né? Aeronáutica, exército, agora Space Force, força militar fora do planeta. Vai ver que é um projeto futuro. Meus amigos, é exatamente igual ao Star Trek. Tá? Eles têm naves imensas de 1,5 km, até 3 quilômetros, que podem levar uma tripulação de até 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, uma pequena cidade a bordo, e consegue cruzar o sistema solar, faz a patrulha do sistema solar, são os patrulheiros do sistema solar, e algumas naves menores conseguem até cruzar, conseguem ir para longe, conseguem cruzar o sistema solar, para fora do sistema solar. Vocês entenderam? Através de portais. Então é do nível do Star Trek. Né? Do nível do Star Trek. Você vê o filme, é exatamente aquilo lá mesmo. Até bati aqui no microfone. Fiquei empolgado. Ele ficou para baixo aqui, eu mexi a mão. Vou ver se eu acerto aqui. Pronto, agora voltou. Deixa eu ver se não alterou o som, né? Não alterou. Espero que não tenha alterado nada. Saído nada do lugar. Deixa eu voltar aqui. Então é do nível do Star Trek mesmo. Tá? Nível do Star Trek. E nós vamos ver aqui também que... Deixa eu ver, até me perdi. Deu uma cacetada no microfone. Eu mexo muito com as mãos para falar. Né? Aconteceu esse pequeno acidente. Né? Então, do nível do Star Trek é a Space Force. E a Space Force está agindo, limpando o espaço exterior. O espaço exterior com a ajuda dos seres das esferas e com a ajuda dos dimensionais. E interessante que os dimensionais poderiam fazer isso, não precisavam de uma Space Force.
Podia usar os pleiadianos, mas eles fazem questão que seja o ser humano. O ser humano precisa participar dessa experiência. Precisa ser uma experiência para marcar a história. Eles querem que nós sejamos a nossa salvação. Eles não querem ser salvadores de ninguém. Eles só estão mostrando o caminho. Faça isso, faça aquilo, anda por aqui. Eu vou te dar um plano, mas quem vai fazer é você. O mérito é humano. Olha que coisa impressionante. Eles querem que o mérito seja só nosso, não deles. Eles estão só dando uma ajudinha. Então faça as ações, nós vamos fornecer a tecnologia para vocês, mas vocês vão fazer. Tanto é que no último momento, quando tiver o evento, e tiverem os últimos reptilianos vivendo nas entranhas da Terra, quem vai eliminar, quem vai dar o último golpe, né, o golpe final, o Fatality, né, do Mortal Kombat, vai ser o ser humano, né, que vai arrancar de uma vez. Então, os remanescentes, os reptilianos que subsistirem nos últimos dias serão eliminados por nós. Né? Eles não fazem questão, vai ser vocês. Vai ser vocês. Porque isso tem que ser um marco histórico, precisam aprender, precisam esquecerem disso. Entendeu? Para o ser humano jamais esquecer do preço que nós pagamos pela liberdade. Né? O preço que nós temos que pagar e entender isso de uma vez por todas para que isso jamais se repita. Jamais possa se repetir novamente. Que isso jamais possa se repetir um evento dessa magnitude, nessa prisão, dessa escravidão. Até por uma lembrança histórica mesmo, né? Uma lembrança histórica. Isso é muito importante, uma questão psicológica. Né? Então, a mensagem dos aviários azuis é a base de muitas religiões. Primeira coisa, a mensagem dos aviários azuis é a base de muitas religiões, de todas as religiões do mundo. E nós precisamos, primeiramente, ser mais amorosos uns com os outros, mais compreensíveis. Então, você deve compreender que o despertar existe em vários níveis. Então, se alguém está no nível inferior ao seu, tenha paciência com ele. Então, a pessoa fala, mas você não entende isso, você está nisso ainda, não tem paciência. Tenha paciência com a pessoa. Explique de forma amorosa. Não fique bravo porque a pessoa está com um nível menor, ou conhece menos que você, ou sabe menos que você. Então, seja um educador, um professor, para orientar as pessoas. Tá? Para orientar as pessoas, seja amoroso. Nós precisamos começar a nos perdoar, não ser tão rigorosos com nós mesmos, porque quem não se perdoa é incapaz de perdoar os outros. Se você mesmo não se perdoar, você não vai perdoar ninguém. Você entendeu? Eu não me perdoo, eu fiz aquilo, eu não devia ter feito isso. Não seja tão rigoroso consigo mesmo. Quem é rigoroso consigo mesmo é rigoroso com os outros. Quem é implacável consigo mesmo vai ser implacável com os outros também. Nós temos uma era agora de perdão. Uma era de perdão, tá? De reconciliação. Nós devemos aprender a reconciliar com nós mesmos, com o nosso interior. Vocês entenderam? Serviço aos outros. E nós temos que focar em aumentar a vibração da nossa consciência a todo momento, né? Que é a lei do Uno, né? A lei do Uno, que foi a lei do Uno. Eu falei na live anterior, se vocês puderem, tem audiolivro da lei do Uno. A lei do Uno foi escrita, é uma transmissão dos aviários azuis. É uma canalização, é uma transmissão dos aviários à luz, que vai ser o manual de instrução da quinta dimensão. É um livro muito grande, com todos os princípios e valores da nova sociedade, que eu falei na live anterior, que é o Ubuntu. É um Ubuntu, né? Eliette? É um Ubuntu? Ubuntu. Eu sempre erro. Às vezes eu falo para ela porque eu esqueço. É Ubuntu, que é a palavra africana. Ubuntu. São os princípios dessa nova sociedade, que vai ser uma nova era econômica e social. Amanhã eu vou falar bastante na live do Luciano sobre isso. Tá? Já vou adiantando para vocês. Então vamos dar mais detalhes. Então não perca. Não perca amanhã no canal Luciano César 2. Fazendo a propaganda aqui já. E muito obrigado também a todas as pessoas que cooperam com o canal. Tá? A gente vai usar mais esse canal mesmo, reserva, por hora. Tá? Porque o outro canal a gente tomamos um gancho de uma semana, então a gente vai usar esse canal por hora. Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui, tá? Para essa live poder chegar
para mais pessoas. Eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal. Você está ajudando essa mensagem a chegar para mais pessoas, né? Além de ajudar o canal, também você está ajudando a mensagem, que é o mais importante. É o mais importante, né? Que é muito mais importante. E evitar, outra missão dos Aviários Azuis, é evitar que essa mensagem se torne um culto ou uma religião no futuro. Eles estão muito preocupados com isso. Então, quando eles trouxeram essa mensagem, estão muito preocupados que isso não se torne um culto ou uma religião no futuro, porque sempre estragou tudo, né? Sempre estragou tudo. A pessoa via com a mensagem de transição planetária, Buda fez isso, Moisés fez isso, Jesus fez isso, e eles confundiram tudo, estragaram tudo, literalmente estragaram tudo, e usaram isso para ser um instrumento da Matrix de controle. Então, para escravizar as pessoas. Então, eles têm muita preocupação com isso. Muita preocupação. Né? Muita preocupação mesmo. Isso é muito sério. Isso é fundamental. Né? Mesmo porque eu já falei aqui que eles já vieram 3 vezes, né, no passado. E existe também outros tipos de aviários, né, que são da 4D inferiores, que não são nada amistosos, representados pelos sumérios. Os sumérios são seres passarinhos, você vê também em alguns filmes, um filme de 1999, que eu esqueci que tem até o Tom Cruise, agora eu me esqueci, tem a Sociedade Secreta, eles tinham cara de passarinho, só que não é os Aviários Azuis não, tá, amigos? São esses seres aqui, sumérios aí da 4D, que são seres extraterrestres negativos. E agora eu vou falar sobre o IG, ou IG-9. É uma nave cilíndrica, e quem fala sobre essa nave cilíndrica, nesse projeto, lembra que eu falei do ICC? É o Hand Clemmer. Ele fala da nave, que ele foi levado quando pequenino, olha que coisa impressionante, ele foi levado quando pequenino, ficou 17 anos sequestrado, num projeto Milab, depois que ele foi treinado, ele voltou para sua idade original, através de clonagem, e ele, então ele foi transferido o seu corpo, vamos entender, é uma coisa muito doida, uma coisa assim, doida para o nosso entendimento. Então, o que aconteceu? Ele ficou 20 anos sendo treinado, sequestrado, para não mudar a realidade do temporal, para ninguém perceber nada, para não ter nenhum tipo de trauma, principalmente familiar, alguém procurasse ele nesses 20 anos, que não saberam onde ele foi parar. Então fizeram um clone, transferiram a alma dele para essa alma desse pequenino, que era ele mesmo, no caso. Então fizeram uma transferência de consciência, transferência de pensamento, de consciência, ele consciente, depois pequenino, porque ele já estava adulto, e o corpo dele adulto, no qual ele serviu, no qual ele foi treinado, nesse projeto, foi incinerado, e ele voltou um dia depois que ele desapareceu. Ninguém sabe como. Aí ninguém suspeitou de nada, só que estava tudo gravado. Vocês estão entendendo? Depois que ele cresceu mais, ele já estava tudo preparado, ou seja, estava guardado na memória. Ele não se lembrava, mas eles fizeram uma lavagem cerebral que estava guardado na memória, e quando eles quisessem, isso poderia vir à tona novamente. Poderia ser acionado com uma chave. Então, toda aquela memória, todas aquelas instruções, todo o treinamento já estava no mente dele. Então, ele se lembraria no momento correto, quando ele atingisse a idade adulta. E nesse momento, ele começou a viver com os pais dele. Vocês entenderam? Isso aconteceu 2 vezes. Porque depois que ele foi convocado, quando ele foi para a Marinha, então ele já foi programado na mente. Eu vou para a Marinha, e tudo começou a funcionar. Ele foi para a Marinha, virou um patrulheiro naval, virou sargento, tenente. Depois ele foi enviado para o projeto espacial secreto. No caso, o Hand Clemmer. E ali ele ficou ali, e ele foi enviado para Marte. E ele fala de naves que tinham 1,5 km cilíndricas até 3 quilômetros. Essas naves, que comportavam outras pequenas naves também. Era chamado de Nautilus, patrulha e limpeza. Então eles ficavam navegando, fazendo uma patrulha no sistema solar, fazendo uma espécie de patrulha. E quando eles viam alguma coisa estranha, algum ser que não deveria estar aqui, eles destruíam essa nave e depois faziam a limpeza, para nenhum destroço cair na Terra, cair em outro lugar e a gente descobrir tudo. Então eles faziam a limpeza. Eles eliminavam e depois faziam a limpeza.
E ali tinha placa gravitacional ajustável nessa nave. Uma placa gravitacional ajustável, de bobinas, é um nome complicado, magnetográfica, bobinas. Então, se um ser fosse extraterrestre, estava acostumado com a sua gravidade, ele era ajustável à gravidade, né, junto com eles. Por isso que eles faziam intercâmbios. Então, eles tinham sempre um extraterrestre junto com eles para fazer intercâmbios que vinham ali junto nessas naves. E ele fala da arma metagênica também. Esteve num outro sistema solar, ele fez guerra. Eles são mercenários, também são contratados, porque existem... Pra vocês terem uma ideia, o nosso serviço secreto espacial tem mais tecnologia que muitas outras civilizações fora do nosso sistema solar, que contratam os serviços militares, o serviço secreto espacial, para combater certas pragas, seres biologicamente modificados, que possam ser uma ameaça para eles. Eles vão lá exterminar tudo. Eles fazem uma espécie de inseticida espacial. Eles vão lá e eliminam todos esses seres. Eles têm uma arma que chama metagênica. Quando um planeta é ameaçado, eles podem destruir todas as bactérias, vírus, qualquer coisa que tiver no planeta. Então a vida ela simplesmente desaparece. Eles jogam isso daí e a vida some. Eles destroem o planeta sem jogar uma única bomba. E depois de ele ser dispensado do serviço secreto espacial, depois de 20 anos, eles são dispensados. Eles são levados até a base lunar, né? A base de operações lunares. E o corpo dos soldados são incinerados, o corpo dele é incinerado. Eles pegam a mente dele, projeta num crone, e ele volta no tempo, 20 anos atrás, e aparece para a família dele. Aí como se nada tivesse acontecido. E como ele volta ali, aquele lapso temporal daqueles 20 anos, que a mulher, a esposa, estava procurando ele, não existem. E na entrevista foi muito interessante, ele tem aparência de ter uns 40 anos, mas qual a sua realidade, qual a sua idade real? Todo o tempo que você viveu, eu tenho 80 anos. Você é um clone? Eu sou um clone. Entendeu? Ele passou no teste de verdade, no polígrafo, que fala, né? Ele passou, então, e foi testado, tudo que ele fala é muito congruente. E ele fala assim, mas e os seus, você é subordinado, e os seus oficiais, seus superiores, o que eles dizem disso? O que os seus superiores falam a respeito disso? Ele fala, eles disseram para mim que era para eu falar mesmo. Só que eu não podia falar tudo. Eu fui orientado. E isso é muito interessante, não só ele, mas outros, está surgindo vários depoimentos de pessoas que participaram do Serviço Secreto Espacial, estão fazendo seus depoimentos. Estou falando tudo o que acontece ali. Tudo, absolutamente tudo. E os superiores estão dizendo, faça isso, porque eles estão sendo pressionados pelos dimensionais para se apresentar. Eles têm um contrato com os intergalácticos, que isso deve ser apresentado. Mas eles fazem isso de uma forma sucinta, eles não querem cumprir isso de uma forma que possa revelar, que possa despertar a humanidade. Então fica isso um sigilo. Poucas pessoas sabem disso, né? Poucas pessoas têm acesso a essas informações, né? E a maioria tem isso, sei lá, é um doido aí, mas não vê o contexto, não vê que são várias pessoas, um fala com o outro, é congruente as conversas, fala detalhes, tudo, como fera as operações. Eu não vou ficar falando aqui todos os detalhes, eu já lutou com escorpiões, fala das operações, fala do intercâmbio, que ele trabalhou no ICC, e ele levava mercadorias para fora do sistema. Ele conta tudo, que ele levava as mercadorias para fora do sistema solar. Né? Então, uma pessoa que participou disso, né? Que participou de tudo isso daí, confirma do ICC, do Programa Secreto Espacial, e tudo mais. Então, meus amigos, vamos vibrar, porque o melhor remédio é a nossa vibração, a nossa frequência vibracional. Porque quando nós temos a concepção errada, mesmo que nós tenhamos as melhores das intenções, nós vamos agir de forma equivocada. E agora é a nossa vez. Nada vai impedir o que está programado para acontecer. Absolutamente
nada vai impedir, absolutamente nada. Então vamos manter a nossa vibração, que é a melhor arma, e a arma mais eficaz para solucionar essa situação e adiantar esse curso. Então vamos manter esses ensinamentos, vamos livrar em qual nós estamos presos, vamos rasgar esse contrato, rasgar o contrato. O microfone caiu de novo. Dá uma ajuda aqui para mim. O microfone caiu. Como que tira isso aqui? Eu não sei. Mas daí não vai funcionar.